Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, trazendo mais um corte aí para vocês. O Flamengo já está classificado para as oitavas de finais, mas tem a terceira rodada aí contra o Los Angeles, o jogo às 22 horas da noite. Nesse corte vamos trazer as últimas notícias e atualizações do nosso Flamengo. Já vai deixando seu like, se inscreva e comente aí de que lugar do país você está assistindo o nosso vídeo. Seleção está de volta, eu estou aqui em Nova York, o Flamengo vai jogar em Orlando, com a vida já garantida, primeiro lugar já garantido, o repórter Richard Souza traz as informações. Olá amigos do Seleção Sport TV, tudo bem? Um abraço para vocês. Olha só, nós estamos aqui em frente ao estádio de Orlando, é o antigo Citrus Bowl, que foi palco de 5 partidas da Copa do Mundo de 1994, a Copa do Tetra da seleção brasileira. Ele tem capacidade para 65 mil pessoas e a expectativa é de que esteja cheio hoje à noite, né? Felipe Luiz ontem, aqui mesmo no estádio, deu entrevista coletiva, não confirmou o time, não divulgou a escalação, mas disse que sim, vai fazer mudanças na equipe para essa partida contra o Los Angeles FC. E aí existem alguns pontos para a gente pensar, né? Primeiro, a questão dos cartões amarelos. Bruno Henrique, Gerson, Plata e Pulgar estão pendurados com um cartão, jogadores que têm jogado muito bem nessa competição, então seria muito ruim para o Flamengo perder algum deles para as oitavas de final. Outro ponto, Felipe Luiz quer preservar alguns atletas. Arrascaeta, por exemplo, vem sentindo alguns incômodos no joelho direito. Vale lembrar, né, de 2024 para 2025, ele passou por uma cirurgia, então o próprio Felipe já disse que inspira cuidados. Também quer dar rodagem a outros atletas. O Pedro precisa de ajuste fino. Então o Felipe está atento a isso. Everton, Cebolinha e Michael, que jogaram poucos minutos. Mas o Felipe disse que quer manter o bom nível do time. Olha só a resposta do técnico do Flamengo. É um elenco muito forte e muito heterogêneo, porque são jogadores versáteis que jogam em várias posições e dão com características diferentes, que dão possibilidades diferentes também para a gente poder afrontar cada adversário que vem pela frente. Vou fazer uma equipe que possa ser competitiva, que a gente possa ganhar, e em função do que aconteça, do meu plano de jogo e também do que aconteça durante o jogo, claro que se eu puder dar minutos para todos poderem desfrutar de uma competição tão especial como está sendo esse Mundial, está sendo uma competição muito, muito, muito especial para todos nós, treinadores, os jogadores e também os torcedores. Com certeza eu gostaria de colocá-los no campo, mas sempre pensando no que é melhor para a equipe, e sempre colocando a equipe acima de tudo, e depois individualmente, se eu puder ajudar alguém, com certeza farei. É isso, gente. Felipe Luiz quer manter o nível de concentração e motivação e disse sim, essa vitória é importantíssima para que o Flamengo vá confiante para as oitavas de final. Tchau, tchau, pessoal. Olha o privilégio, olha o que a competência do Flamengo contra o Chelsea proporcionou ao clube brasileiro. O Bayern joga daqui a pouquinho, não garantiu ainda a primeira colocação. Vai enfrentar o Benfica em duelo direto. Depois, o River não garantiu nem a classificação. O Inter de Milão, vice-campeão europeu, também joga pela vaga. O Fluminense também não garantiu, o Borussia Dortmund também não está classificado. A Juventus e o Manchester City estão classificados, mas vão duelar pela primeira colocação, que já está garantida para o Flamengo, né? O Real Madrid, o todo-poderoso Real Madrid, também não se garantiu ainda, vai jogar quinta-feira para se garantir. O Flamengo é o único time que por antecipação garantiu não só a vaga, mas a primeira colocação. E quem vai comentar a partida ontem comentou em Miami a classificação do Palmeiras e hoje comenta o Flamengo direto de Orlando, é o Eric Faria. Fala, Eric, tudo em paz, meu velho? Fala, Rizek, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. O pessoal sabe que Orlando é a terra dos parques de diversão, né? Vem muita gente para cá, muitos brasileiros que conseguem e têm essa oportunidade, podem passar férias aqui. Mas para jornalista esportivo, eu tô na área
do parque de diversão, do nosso parque de diversão. Olha só, o Thiago Guimarães vai mostrar pra gente. Atrás de mim tem a arena de basquete onde joga o Orlando Magic. Mais à minha esquerda tem um estádio de futebol onde jogam o Orlando City e o Orlando Pride, o time da Luana, da Rafaela, da Angelina e da Rainha Marta. E lá atrás, onde estava o Richard, onde vai ter o jogo do Flamengo logo mais também, um estádio de futebol, o estádio mais antigo aqui de Orlando. Ou seja, aqui, Rizek, é o nosso parque de diversões, viu? Jornalista esportivo tá feliz a beça aqui nessas 3 arenas, tem diversão a beça. Falando do Flamengo, como você falou, um privilégio para o Flamengo poder chegar à última rodada dessa fase de grupos, já classificado em primeiro lugar, podendo rodar o elenco, podendo poupar quem tem cartão amarelo e podendo ajustar a parte física de quem precisa. A partir do mata-mata, a gente sabe que os jogos podem durar 120 minutos, né? Podem ter prorrogação e isso pode ser super importante para buscar uma vaga para as quartas de final, para a semifinal e eventualmente para uma decisão. Então, quanto mais os times puderem manter a bateria, sabe igual a gente carrega o nosso smartphone? Quanto mais os times puderem manter a bateria lá em cima, vai ser melhor nessa parte de mata-mata. Já tem o desgaste, jogos acumulados, a temperatura, a tendência é que a temperatura suba ainda mais nesses próximos dias aqui nos Estados Unidos. Então, para o Felipe vai ser muito bom observar jogadores e também poder recarregar as baterias de alguns jogadores, como o próprio Richard trouxe do Arrascaeta, né, Rizek? Estou aqui à tua disposição. Maravilha, Eric. Acho que você tocou num ponto precioso, né? Que é a bateria, cara. O Flamengo hoje não vai precisar gastar muito a bateria. Isso tem feito toda a diferença por aqui. Eu jogo pro estúdio também, Joana, para colocar vocês na roda sobre essa conversa do privilégio que o Flamengo conquistou. Não foi dado a ele, não. O Flamengo conquistou esse privilégio. Pois é, quando você olha a imagem, né, dos confrontos, lá atrás, o Flamengo era o único que aparecia com um escudinho coloridinho, muito bem definido, exatamente porque já se sabia que pelos seus resultados o Flamengo já estava classificado em primeiro lugar e não poderia ser ameaçado mesmo precisando disputar essa terceira partida na fase de grupos. E vai para um jogo não só classificado, mas vai pegar um time também que o técnico falou, olha, a gente vai tentar fazer de tudo, né, o técnico de Los Angeles, a gente não veio só participar, mais ou menos, né? No final das contas, é isso, né? O Los Angeles veio só para participar realmente, não conseguiu vencer nenhuma das suas partidas e provavelmente não vai vencer o Flamengo também. E aí, esse jogo, o Felipe Luiz vai poupar bastante gente, né? Ó, vou até pegar a lista de jogadores que não devem jogar. A Arrascaeta, que estava até sentindo dores no joelho, né? Então era importante realmente que ele recebesse um descanso. O Pulgar, o Gerson, o Plata, Bruno Henrique, pelo menos esses jogadores devem ser poupados e aí, por outro lado, ele vai conseguir dar uma minutagem, mas não exatamente para ter soluções ou encontrar alguma coisa diferente, é muito mais para rodagem ali, porque acho que o Felipe Luiz tem muito definido na cabeça dele o time que vai ser titular nas oitavas, né, meus amigos? Assim, ele até mescla bastante a escalação, principalmente no setor ofensivo, né? E nas laterais tem feito muito isso também. No último jogo, por exemplo, o Danilo foi zagueiro. E o Léo Ortiz, que para mim é o melhor jogador do time da temporada, acabou ficando de fora da equipe. Então é um treinador que trabalha muito as escalações de acordo com o adversário, com o momento dos jogadores. Nesse jogo um pouquinho diferente, né? Como vocês já citaram, tem essa questão de você segurar alguns caras ali que precisam estar mais descansados ao longo das oitavas de final. E a questão dos cartões também, né? Gerson, Bruno Henrique, Plata e Pulgar já levaram cartão amarelo para não levar o segundo. A gente lembra que os cartões só zeram depois das quartas de final, então ainda teria mais um jogo ainda mais 2 jogos, né, na realidade, que você poderia ter esses jogadores suspensos, mas ninguém vai poupar num jogo eliminatório, num jogo decisivo. Eu acho que assim, o que resume para mim o Flamengo na Copa do Mundo de Clubes é regularidade em alto nível. O Flamengo tem jogado bem, tem sido regular ao longo dos 90 minutos. O jogo contra o Chelsea é um jogo histórico para mim, da forma que o Flamengo domina o Chelsea. O Esperance é um time fraco, time frágil. O Flamengo foi lá e fez aquilo que se esperava e até acho que da metade do segundo tempo para o final tirou o pé, pisou no freio para não se desgastar tanto. E acho que hoje, assim, é claro que o nível de atuação não vai ser o mesmo, mas o Flamengo tem essa obrigação, entre aspas, de dominar o jogo, né? De se impor diante de um adversário que é mais fraco também. Acabou virando um amistoso de luxo para o Flamengo esse jogo, né? Para se preparar ainda melhor, poder descansar seus jogadores que precisam, para chegar 100% para as oitavas de final, né?
Mas o pessoal que está entrando no time quer mostrar serviço, né? Então, eu não sei. E se tratando de um elenco com qualidade, que é o caso do Flamengo, eu não sei se é melhor ou se é pior para o adversário, né? Porque você tem, de repente vai jogar hoje esse menino, o Wallace, que fez o gol, o terceiro gol, Pedro. Que é um jovem, vai jogar o Pedro. O Pedro não está tendo uma sequência, mas a gente sabe da capacidade, da qualidade que ele tem. Ele está louco para fazer gol. Deve estar babando. Se ele tiver a oportunidade de ser titular hoje, de entrar, e acho que ele vai entrar, né? Aí você tem o Michael, né? Aí você tem o Cebolinha. O Cebolinha nos últimos jogos não entrou. Ele está esperando uma oportunidade, né? Então, assim, são jogadores que têm um bom nível e que nessa oportunidade que eles devem ter no jogo de hoje, eles vão querer performar. Mas o Felipe Luiz tem o time base, o time titular na cabeça. Tudo bem. Ele tem um padrão de jogo, né? E aí ele muda as peças, dependendo do adversário. Mas todo mundo, Joana, nesse nível, quando você está numa competição dessa e com esse nível de elenco, quer dar o seu recado. Né? Por quê? Porque por mais que ele tenha as suas opções, mas ele, nesse caso, nessas opções, ele pode ser uma alternativa. A gente não sabe qual vai ser o adversário do Flamengo na próxima fase e as necessidades que o jogo vai pedir na próxima fase. Então, assim, o jogador precisa estar jogando. Se ele ter oportunidade hoje, performar. E aí o Los Angeles, independente de quem vai jogar, o Flamengo vai ter um time competitivo e forte. O Flamengo vai para ganhar um jogo. Vai ter o luxo de poupar alguns jogadores importantes, seja com dor, seja com cartão, pendurado. Esses pendurados com certeza não vão jogar, porque não vai correr o risco nem de um minuto de poder ter um jogador fora. O Arrascaeta, que é o craque do time, se tem uma dorzinha no dedo, também vai segurar para o momento final, o momento decisivo. Então, são situações que pode ser administrado quando você tem performance. Mesmo, repito, o Flamengo tendo um elenco de qualidade e hoje dá oportunidade para esses jogadores para darem o seu recado. Só um detalhe, o Eric chamou só um detalhe rapidinho antes do Eric. Isso que o Ricardinho falou faz sentido num caso que a gente vê recente na equipe. Quem é o titular da lateral direita do Flamengo hoje? Se você fizesse essa pergunta há um mês atrás, todo mundo falaria o Wesley. Hoje ninguém sabe. Pode ser o Wesley, pode ser o Varela, que entrou muito bem no time, jogou até de volante já, improvisado ali no meio do jogo e foi bem também. Então, assim, é um elenco muito bom, farto. Ayrton Lucas é outro jogador que é um ótimo exemplo, aproveitou as oportunidades recentes. Exatamente. E tem um jogador que disputa a posição com ele, que provavelmente vai ser o titular da lateral esquerda da seleção brasileira nesse início com o Ancelotti. Então, a camisa titular, ela fica ali no vestiário rondando. Se o cara estiver bem, ele vai acabar agarrando e aí pega essa oportunidade. Fala, Eric. Boa tarde para você, que eu não tinha te dado boa tarde ainda. Então... Fala, pessoal. Oi, Jô. Boa tarde para você, para o Coutinho, para o Ricardinho também. Então, em cima do que o Ricardinho e o Coutinho falaram, e o Felipe Luiz tem sido muito sensível ao que o campo fala, né? Eu ia citar o exemplo do Luiz Araújo, que começou a temporada entre os reservas, me parece hoje ter conquistado um lugar de titular na equipe, né? Hoje a gente não consegue ver o Flamengo sem o Luiz Araújo entre os 11. E ele começou como reserva a temporada e foi ganhando espaço, trabalhando, mostrando nos jogos quando entrava que era um jogador super decisivo, fazendo gols, dando assistências, tanto que nas estatísticas ele está atrás do Arrascaeta, por exemplo, só em gols e em assistências eles estão empatados. Então, o Felipe tem sido sensível ao campo. O Coutinho citou o exemplo das laterais, né? A lateral direita, principalmente. Então, 90 minutos pode ser muito tempo para um atleta, né, Ricardinho? Como no jogo de hoje, né? Não, Eric, um abraço aí. Espero que esteja tudo bem. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo aí, realizando conosco. Qualquer 10 minutos para um jogador de qualidade é o momento que ele tem para ocupar o seu espaço, né? De dar o recado para o treinador, principalmente num grupo competitivo como o do Flamengo, grupo de jogadores de qualidade. Então é isso, hoje o Cebolinha deve ter oportunidade, não vem jogando, o Michael deve ter, Pedro louco para fazer gol. Hoje é um jogo, se o Pedro faz 2, 3 gols no jogo desse, né? Ele é uma alternativa, você vê que no último jogo... O Plata jogou como centroavante, depois entrou o Bruno Henrique, o Pedro, de repente, foi a terceira opção. Mas isso pode mudar para o jogo da próxima fase. Vai passar pelo jogo de hoje. Principalmente se projetarmos, Ricardinho, o adversário, que pode ser o Boca. O Boca vai jogar contra o Flamengo como?
fechadinho, balão pra frente e atrás. O Pedro, nesse tipo de jogo, se encaixa melhor do que outro atacante. E o Flamengo vai entrar em campo sabendo, né, Coutinho? Quem vai enfrentar, né? Porque a definição do grupo é antes, né? Sim, sim. O jogo do Flamengo é só às 10 da noite e o grupo da onde sai o adversário do Flamengo, os confrontos são agora às 4 da tarde, então o Benfica enfrentando o Bayern e o Boca com a missão de golear o Auckland City, que não é muito difícil, né? Já que o Auckland City vai jogar com o time reserva deles. Então você imagina como é que vai ser esse Boca, né, André Rizek? Oi, Joana. Não, eu estava pensando justamente essa informação que vocês falaram. Como o Flamengo já vai jogar sabendo quem ele enfrenta na próxima fase, e o Felipe é um obcecado, porque assim, a gente pode estar de boa com o Flamengo, relaxado, né? O jogo não vale. Mas o Felipe Luiz não é assim. Ele é um obcecado, né? Ele vara noites estudando futebol. Olha, assim, ele é assim um dodói, né? De tanto trabalhar, assim. Ô, Eric, o que você acha que ele pode... O que está em jogo, na sua opinião? O Eric, por exemplo, trouxe a informação em primeira mão da estreia do Jorginho. Depois o Eric trouxe a informação de como o Felipe estudava os dados de velocidade dos jogadores de defesa para marcar o Chelsea. Seguramente, esse ar relax que a gente está tendo com o jogo, o Felipe não tem. Ele está obcecado. Ele vai acompanhar a rodada de hoje à tarde, da definição do grupo dele. E será que isso condiciona a escalação do Flamengo? Será que isso condiciona as decisões do Felipe e Eric Faria para o jogo de logo mais? Talvez, Rizek, talvez, porque no destino do Flamengo tem até o próprio Bayern, né? Vai que o Bayern perde do Benfica, a gente não sabe o que pode acontecer. É futebol, né? E tudo pode acontecer num jogo de 90 minutos nesse nível de Copa do Mundo. Mas a tendência, claro, é que o Bayern passe em primeiro. Então, no horizonte do Flamengo, tem Benfica e Boca. Como disse o Coutinho, são dois times muito diferentes, com propostas muito diferentes. Acho que o Benfica é um time tecnicamente melhor do que o Boca, mas o Boca vai competir até a alma contra o Flamengo, né? Lembrando que esse jogo vai acontecer em Miami, a gente vai ter uma atmosfera de jogo de Libertadores, se for Flamengo e Boca. Tem muito argentino na Flórida, a gente teve a chance de ver o jogo do Boca contra o Bayern e virou uma bomboneira o estádio de Miami, enfim, isso cria um clima diferente para o jogo. Eu diria que para o Flamengo, em termos de competição, de sangue nos olhos, acho mais difícil até enfrentar o Boca do que o Benfica, não pela qualidade, mas pelo clima que o jogo pode tomar nessas oitavas de final, viu, Rizek? Olha que papo bom para a rodada que vai começar daqui a pouquinho. O Flamengo não pode escolher adversário, né? Ele vai entrar em campo já sabendo o que ele enfrenta. O que se fala muito aqui nos Estados Unidos é isso que trouxe o Eric, né? As torcidas que viajaram para cá são as torcidas sul-americanas. Então o Boca trouxe a Bomboneira para cá, o River trouxe o Monumental, o Flamengo trouxe o Maraca junto com o Fluminense, o Botafogo trouxe o Nilton, o Palmeiras trouxe o Allianz. É ambiente de torcida de estádio brasileiro sul-americano aqui. Flamengo e Boca é um jogo explosivo, né? Eu não gostaria de pegar o Bayern, né? O nível de atuação do Bayern contra o Boca me deixou assim impactado. Eu acho que o Bayern deu um alô mundial. O Eric levantou uma bola que eu vou passar para vocês. Quem que é mais interessante e mais acessível pegar entre Benfica e Boca, já que é consenso que pegar o Bayern seria a maior pedra no sapato, né? Agora, de ambiente é isso, Flamengo e Boca seria um jogo explosivo. E o Boca, ele é tão cascudo que mesmo nessa draga em que ele se encontra, né, nem sul-americano o Boca joga esse ano, ele perdendo de 2-1, ele furou a bola contra o Bayern, né, no sentido figurado, porque ele imaginou, cara, contra o Auckland eu faço o placar que for necessário. O Boca é muito copeiro. E vocês concordam com o Eric que pode ser um jogo mais difícil? E foi tomar um gol no finzinho, né, Rizek? Fica, meus amigos. Foi. Não, você estava falando, Eric, e o Ricardinho estava concordando contigo. Falou, com certeza, o Boca é mais difícil de pegar. Não, eu acho que é difícil você, numa competição como essa, querer escolher adversário, né? Eu acho que você tem que estar preparado para todo adversário, seja o Boca, seja o Benfica ou seja o Bayern. A definição a gente vai ter daqui a pouquinho, né? E o Flamengo já vai entrar com essa definição, com essa informação. Agora, se puder ser o Benfica, né? Você não pode escolher, mas se puder ser o Benfica, o próximo adversário, eu acho que é... melhor. Porque o Bayern tem a sua qualidade, a sua competência, as suas armas, os seus jogadores, né, a sua capacidade coletiva. O Boca é um confronto sul-americano fortíssimo e aí é duro,
porque eles sabem competir se for o Bayern não vai ser, né? Então não que o Benfica tranquilo. não tenha sua qualidade. Tecnicamente, o Benfica tem um bom time, até melhor do que o Boca. Mas pelas circunstâncias, não pode escolher adversário. Mas se for o Benfica, pro Flamengo é melhor. O Bayern torce, o Benfica tem que ganhar do Bayern. O que nunca aconteceu na história. O Benfica jogou com o Bayern 13 vezes e nunca venceu o Bayern. Empatou 3 e perdeu 10. Então, essa Copa tá doida, né, Coutinho? Tá acontecendo de tudo. Vai sim, saber. É verdade. Futebol a gente tem que considerar tudo, né, Eric? Então, assim, é difícil? É bem improvável, é mais difícil, é bem improvável. Mas pode acontecer, uma coisa que é do jogo. E eu tô de acordo. Eu acho que o jogo do Flamengo encaixa mais com o Benfica do que com o Boca, inclusive. O Boca tem essa aura do enfrentamento sul-americano, o torcedor que está no estádio apoiando. E no jogo contra o Bayern, mesmo dominados, você percebia que nos momentos que o Boca conseguia sair um pouquinho de trás, chegava com perigo, a torcida se inflamava e aí a postura do time em campo já era diferente, né? Acho até que um pouco a dificuldade que o Bayern teve no jogo no início do segundo tempo se deve muito a isso. Mas, sem dúvida, o Benfica, mesmo tendo qualidade, mesmo tendo bons jogadores, vai sair para jogar contra o Flamengo, vai dar espaço também. Fala, Eric. Não, vocês lembram da entrevista do Harry Kane falando sobre a pressão que foi inacreditável no estádio por conta da torcida do Boca? Jogador europeu sente esse tipo de coisa. Eles não estão tão acostumados ou não estão nunca acostumados a jogar numa Bomboneira, no Monumental, no Maraca, no Allianz Parque, na Neoquímica Arena. Então, quando eles sentem essa atmosfera mais caliente assim, a perna bambeia um pouquinho também, né? Com certeza. André Rizek. Não, agora a gente vai trazer informações do Boca com o nosso correspondente na América do Sul. 85 milhões de reais é premiação de competição grande no futebol brasileiro. Então vale demais para os cofres do Flamengo nesse momento. Fora a valorização do elenco, né? Tá expondo os jogadores. O mundo inteiro, né? O Wesley valia 20. Hoje vale 30. Pronto. O Wallace. Valia 5. Exatamente. É isso. Ô, Robert, quero tua opinião na enquete, a opinião do Vernier também. Você que está acompanhando lá na Cazé TV, atento, todos os jogos, super cobertura que vocês estão fazendo lá, tá de parabéns, amigo. E a gente pergunta o seguinte, pro torcedor do Flamengo, você também vai dar sua opinião, apesar de não ser torcedor do Flamengo, não sei. Quem você prefere encarar nas oitavas da Copa do Mundo de Clubes? O Benfica tá levando a melhor na preferência aí dos rubro-negros. 46,6, o Boca depois, o Bayern, tem até gente querendo o Bayern. E tanto faz. Fala hoje aí, é Bayern e Benfica. Eu vou fazer o jogo do Boca Juniors e o Auckland City. Tudo às 4 da tarde, né? Isso. Mesmo grupo. Isso. Tá nesse jogo hoje às 4? Tô. Tem que sair voado aqui. Dá o seguinte... Dá tempo. Dá tranquilo. O Boca tem a questão do rival sul-americano, torcida e a empolgação dos caras. Os caras batem pra caraca, mas o Flamengo é amplamente superior na parte técnica, não tem o que falar. O Benfica é um time europeu, tá jogando nada, mas é um europeu acostumado a jogar jogo grande. Tem mais qualidade que o Boca. Tem muito mais qualidade que o Boca. E a gente tem que também se atentar, porque é uma outra competição, tá? Mata-mata, esquece, é outro campeonato dentro do campeonato. O Palmeiras foi mal. Jogou nada ontem. Contra o Botafogo, o Palmeiras jogou mal. Mas é outra competição, amigo. Mata-mata, vocês sabem. Espírito. É outra coisa. E duvido muito que o Bayern vai perder esse jogo contra o Benfica. Não vai, tá? E vai sobrar Benfica ou Boca Juniors pro Flamengo. Se eu fosse torcedor do Flamengo, Boca. Até porque o Bayern quer fugir do Flamengo, né? Também. Tá impossível. Agora, o Botafogo quer fugir do Flamengo. Todo mundo Flamengo não. Agora o Flamengo não conseguiu fugir do PSG, tá? Vai dar Flamengo e PSG. Ganhou esse presente. Pra mim vai dar nas 4, Flamengo e PSG. E se o Flamengo conseguir a classificação aí, ó... Então, na sua opinião, é melhor o Flamengo pegar o Boca nas oitavas? Boca. Ele colocou bom. E você, com todo problema de torcida. Que bom que você pensou assim, porque eu vou tentar te convencer que o melhor é pegar Benfica. Por quê? Vamos lá. Primeiro, Flamengo e Boca, eu acho que a gente pode ver a qualquer momento na Libertadores. Flamengo e Benfica, é raro a gente ver. Mas é um outro Boca, tá? Não, sim, o Boca tá diferente, tá completamente diferente do que tava atuando até meses atrás. Eu acho que a rivalidade Brasil e Argentina, um clube brasileiro e argentino, eu acho que o Boca ia tentar dar a vida em campo, ia jogar como... Acho que vai querer ganhar de todas as formas. Catimba, exatamente como foi contra o Benfica. Acaba nivelando. Exatamente. E tem também o fator torcida. A torcida do Boca Juniors invadiu os Estados Unidos.
Eu acho que se der Flamengo e Boca, a torcida do Boca vai ser maior do que a torcida do Flamengo. Isso conta, tá? Numa partida. Conta. Eu acho que seria muito mais difícil o Flamengo passar do Boca Júnior nesse cenário, nesse contexto, do que passar pelo Benfica. O Flamengo, e assim, de fato, o Benfica vive um momento ruim. Concordo com o Robert que agora mata-mata é uma outra competição. Acho até que os europeus vão querer dar a vida agora também no mata-mata. Fazendo um pouco de analogia, tal como acontece na Copa do Brasil, quando os grandes chegam no mata-mata, sabe? Aí começa a dar o devido valor. Vai acontecer com os europeus lá nessa Copa do Mundo de Clubes. Mas eu acho que para esse momento, para esse contexto da situação, da competição, da atmosfera, eu acho que o melhor seria o Flamengo enfrentar o Benfica. Porque a torcida, eu acho que seria maior. O Flamengo vai jogar mais em casa, né? Fica com a torcida a favor. Né? Eu acho que quando botam Flamengo e Boca, entre aspas, acaba nivelando pela rivalidade Brasil-Argentina. Os caras vão querer dar a vida em campo. É isso aí, nação. Ficamos por aqui e esse foi mais um corte aí que eu preparei para vocês, trazendo as últimas notícias do Flamengo, que vai entrar em campo às 22 horas, última rodada aí da fase de grupos. O Mengão está classificado, jogo contra o Los Angeles. Então, se chegou aqui até o final do nosso vídeo, deixa o like, se inscreva e ative o sino, que é muito importante para o crescimento do nosso canal.